Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o nosso objetivo de refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, utilizando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a espiritualidade, que certamente é a mentora de todos os trabalhos que a gente desenvolva. Agradecer aos dirigentes dessa casa espírita pela oportunidade de trazermos as nossas reflexões. Agradecer também ao plano espiritual, para que sejamos um bom instrumento a serviço da espiritualidade nas reflexões dessa noite. Lembrando que tudo aquilo que falarmos aqui hoje não é mérito nosso, nós apenas nos debruçamos sobre aquilo que outros irmãos que vieram antes de nós escreveram, pensaram, sobre os temas que a gente vai abordar. Vamos lá então. O tema de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os misericordiosos. Dentro deste capítulo, a proposta de hoje é nós refletirmos sobre os seus itens finais, item 19 e 20. Nos itens 19 e 20, esses itens estão incluídos dentro daquele sistema de organização dos textos de Kardec, naquele grupo de textos chamado Instruções dos Espíritos. E lá, o tema principal é a indulgência. Então, veremos aqui que a nossa reflexão de hoje é acerca da seguinte pergunta: é permitido repreender os outros? Além disso, para complementar esse nosso estudo e essa nossa reflexão, vamos abordar também a questão 886 do Livro dos Espíritos, cujo tema dessa pergunta que Kardec fez para os espíritos, para o espírito da Pleiade do Espírito da Verdade, é o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Muito bem. Então, como vamos ver na leitura do Evangelho, o tema principal de hoje será a indulgência. Vamos na leitura do texto. Então, estamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. É uma pergunta a qual o Espírito São Luís respondeu para Kardec. Pergunta: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E aí São Luís responde: seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, e ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. No item 20, uma outra questão feita por Kardec, e também mais uma resposta do Espírito São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas?
E aí a resposta: tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo, quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Terceira questão a ser abordada na proposta do Evangelho. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então vejamos, esse exercício da indulgência está contido dentre aquelas virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou que devemos buscar desenvolvê-la em nós mesmos. Para clarear um pouco mais o entendimento, vamos buscar no dicionário da língua portuguesa o significado da palavra indulgência. Lá no dicionário está dizendo assim: é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. É a clemência. É a demonstração de perdão a uma ofensa. No aspecto religioso, o dicionário acrescenta: é a remissão dos castigos ou dos pecados ou erros cometidos por alguém cuja culpa já está perdoada por Deus. Ou ainda, no aspecto religioso, indulgência seria a tolerância às ações ou particularidades dos outros. Muito bem, nós vamos ver que, em primeiro lugar, quando refletimos sobre o texto do Evangelho, é importante nós destacarmos alguns aspectos da indulgência, mas também sobre o tema principal que nos foi proposto para hoje. É lícito repreender ou corrigir alguém? Ora, se eu tenho que ser indulgente, portanto, se eu tenho que ter facilidade para perdoar os erros dos outros, de que maneira seria lícito eu repreender justamente alguém que é pego em erro? No primeiro aspecto, é importante nós discernirmos que quando aquela pessoa que está em erro está sob a sua tutela, quando você é o mentor daquela pessoa, quando você é responsável em conduzi-la ao caminho do bem, e aqui podemos dar como dois exemplos muito comuns, né? Os pais que têm que conduzir seus filhos ao caminho do bem, né? Os pais que são os guardiões da família
E também, num outro aspecto muito comum na sociedade, os dirigentes de uma organização social qualquer, de qualquer natureza, uma empresa, uma agremiação esportiva, uma agremiação religiosa, um grupo que se organiza em torno de uma atividade comum. Muito bem. Então, os pais e esses dirigentes têm o dever de corrigir. A questão é como se deve corrigir o erro de alguém. E aqui, nas minhas reflexões, eu consegui encontrar pelo menos 4 condições básicas que devemos adotar nessa atitude de corrigir alguém. A primeira condição, temos que dar o exemplo. Se nós vamos corrigir o erro de alguém, não podemos ou não devemos ser autores daquele mesmo tipo de erro. Senão eu não tenho autoridade de corrigir o outro, de indicá-lo que mude. Segunda condição, é necessário agir com brandura e total discrição, sem expor aquela pessoa que está em erro perante os outros. Então, total discrição e brandura. Assim como fez o mestre em todos os seus exemplos, né? A terceira condição, muito importante, é antes de corrigirmos o erro de alguém, buscarmos reconhecer e enaltecer as virtudes que ele já possua dentro de si e todo o bem que ele já é capaz de fazer. Porque só assim conseguimos abrir o seu coração, o seu entendimento, para refletir sobre aquilo que julgamos estar errado. E aí a quarta condição para agirmos nesse sentido de corrigir alguém é buscarmos sempre qual é a utilidade da correção ou da reprimenda. O que é que precisamos aprender com aquele erro? Porque só assim temos condição de refletir em como evitá-lo no futuro. Nós vivemos tropeçando nas mesmas pedras. Se não refletirmos por que tropeçamos, como vamos evitar o próximo tropeço, né? Então vejam, 4 condições. Primeiro, temos que dar o exemplo. Segundo, total discrição e brandura. Terceiro, buscar antes de tudo reconhecer todo o bem e todas as virtudes, todas as qualidades que a outra pessoa possua já dentro de si, na sua conduta. E por último, refletirmos e trazermos à tona o que é que vamos aprender ao corrigirmos aquele erro. Como é que fazemos para que aquele erro não se repita no futuro? Muito bem. Outro aspecto muito importante e muito simples. Basta lembrarmos da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso nós dizemos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então nós precisamos refletir sobre o que estamos pedindo a Deus, que Ele nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando os irmãos que porventura cometem algo que nos ofenda. Vejam que uma simples frase, uma simples petição da oração do Pai Nosso carrega em si uma profundidade muito grande que a gente muitas vezes, por rezar o Pai Nosso de maneira automática, a gente não reflete sobre aquilo que estamos orando, sobre esse nosso pedido a Deus. A partir de hoje, quando orarmos o Pai Nosso e chegarmos a essa frase, vamos limpar do nosso coração todo tipo de mágoa, de ofensa, de ressentimento.
que tenhamos passado naquele dia, um dia de cada vez. Muito bem, e aqui gostaria de abrir um caminho para uma reflexão sobre o tema principal desse capítulo do Evangelho, que é a misericórdia. De novo, vou recorrer ao dicionário e buscar o significado de misericórdia. Misericórdia é o sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Misericórdia é o perdão concedido por bondade. Misericórdia é significado de piedade e de compaixão. Aí busquei no livro Os Prazeres da Alma, é um dos livros que a gente conheceu através de estudos feitos na Casa Espírita Amor e Luz. E lá no item sobre compaixão, nós vamos encontrar a seguinte reflexão feita pelo Espírito Hamed. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. A compaixão não considera as vestes físicas. Encoraja homens e mulheres, adultos e crianças, europeus e asiáticos a descobrir sua essência real, a reencontrar suas necessidades naturais e a expressar sua unicidade como seres humanos. A partir daí, todos se favorecem, não apenas por terem maior liberdade de agir e pensar, mas também por terem autonomia de modificar suas vidas, modificando sua mentalidade. A compaixão e a sensibilidade são partes do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los com atenção silenciosa. Só podemos expressar autêntica compaixão se utilizarmos uma atmosfera de aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Dessa maneira, podemos penetrar e tocar o espírito de outra pessoa. Alguns dicionários oferecem as palavras pena e dó como vocábulos de significação semelhante ao termo compaixão. No entanto, há diferença considerável entre elas. A base do aspecto conceitual da pena e do dó tem profunda ligação com uma restrita forma de ver, ou seja, o sentimento do indivíduo estaria confinado a uma linha horizontal, enquanto a compaixão estaria vinculada a uma atuação vertical. Se nos expressamos utilizando essa alegoria de linhas geométricas, é para bem elucidar os limites em que todos nós estamos circunscritos em se tratando do campo do sentimento e da emoção. Ter dó aprende-se socialmente. Quando temos dó ou pena de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente e inferior, e que sem a nossa ajuda não será capaz de resolver sua problemática existencial. Em outras palavras, subentende-se: sinto-me mais poderoso, importante, eficiente e superior em relação a ela. Por outro lado, o sentimento de compaixão provém das profundezas da alma, envolve o sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade. Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo de sua vida. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar o momento difícil. No outro trecho, nós vamos encontrar a seguinte proposta de Hamed. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar.
Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Muito bem. Então vejam, falamos aqui de indulgência, falamos de misericórdia e compaixão, e agora vamos buscar, na questão do Livro dos Espíritos, a síntese disso tudo. Nós poderíamos ter começado a nossa explanação simplesmente pela questão 886 do Livro dos Espíritos, porque lá é o resumo de tudo que a gente precisa refletir para hoje. Essa questão 886, ela está contida no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, amor e caridade, no item 3º, caridade e amor ao próximo, abrindo inclusive esse item. E vai dizer assim, a questão feita por Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta sintética, direta, objetiva dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aqui está contido todo o ensinamento do Cristo. Benevolência para com todos, sem distinção. Amigos, inimigos, de longe, de perto, de que raça sejam, de que mundo sejam. Indulgência para as imperfeições alheias. E nós vimos aqui que a indulgência é o esquecimento da ofensa do outro. É compreendermos que o erro que o outro comete poderia ser nosso. É ajudarmos o outro a refletir sobre o erro e buscar corrigi-lo. Ele buscar corrigi-lo no seu momento, no tempo que estiver pronto para refletir e mudar. E por último, perdão das ofensas. Completando essa questão do Livro dos Espíritos, tem um adendo, um comentário de Kardec que vai dizer assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Com esse pensamento sublime do Mestre, meus amigos, eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão de hoje, desejando a todos uma semana bastante produtiva, uma semana repleta de oportunidades de praticarmos esta verdadeira caridade como Jesus a entendia. Uma semana que possamos buscar em nós aquilo que podemos ser melhores. Uma semana que, eventualmente, se tivermos que corrigir alguém, façamos isso utilizando pelo menos aqueles 4 passos. Dar o nosso exemplo, agir com brandura e discrição, sem expor aquela pessoa que está em erro, enaltecer, reconhecer todo o bem que ela já é capaz de exercitar, todas as virtudes que ela possua, e buscarmos qual é a utilidade, qual é o ensinamento que aquela correção ou aquela reprimenda vai trazer para nós e para o outro. Agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade,
Agradeço a espiritualidade que se faz sempre presente nesses nossos momentos em que buscamos o entendimento dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigado a todos e aquele Namastê.